Bom, amigos, vamos continuar aqui então. Então, quando você olha o cristianismo do primeiro século, você vê claramente ali a Igreja Apostólica, eles não estão preocupados em nada, eles são cidadãos de outro reino. Mas as coisas começam a mudar. A perseguição faz com que o cristianismo tente se separar do judaísmo, porque os romanos agora começam a perseguir os judeus, porque os judeus se tornam persona não grata no império. E as primeiras perseguições ao cristianismo estão ligadas ao fato deles terem muitas coisas semelhantes ao judaísmo. Sábado, Torá, etc, etc. E agora eles tentam se diferenciar. Quando chega no segundo século, há um reavivamento filosófico neoplatônico no Império Romano. E agora os cristãos, vários se convertem e tinham essa bagagem, e eles agora tentam usar como meio de evangelismo os pressupostos neoplatônicos para mostrar, está vendo? Olha, a nossa filosofia, o cristianismo é uma filosofia superior à outra. E aí surgem os apologistas, que começam nesse diálogo. E aqui a coisa, com uma boa intenção, mas começa a ter se corromper na teologia. Quando nós chegamos em Constantino, Constantino apenas faz uma coisa. Os romanos tinham religiões que eram oficiais no império, ou seja, elas podiam exercer a sua religião. Então tinha que ser registrado. Constantino não fez do cristianismo a religião oficial do império. Constantino fez do cristianismo uma religião oficial no império. Entendeu a diferença? Ele não eliminou as outras. Mas o problema é o seguinte: quando o cristianismo é adotado como religião, ele é exclusivista. Só tem um Kyrios, só tem um Senhor. Automaticamente, ao ele patrocinar o cristianismo e Jesus como sendo a sua divindade, as outras vão perdendo valor, porque o cristianismo fala, e os outros, o que são? São falsos. São falsos. E é isso que vai acontecendo com o cristianismo. Ele vai assumindo a prerrogativa de ser a única religião até se tornar a religião oficial do império. Só que na conversão de Constantino, e como ele está favorecendo Jesus como a sua divindade, ele olha muita corrupção no império e ele olha e vê um monte de bispos que controlam todo o dinheiro da igreja de forma honesta e correta. E ele fala, eu preciso desse povo. E começa a puxar esse povo para ser os seus ministros. E mais do que isso, como religião oficial, todo sacerdote ganhava um salário do império. E agora os bispos passam a ser pagos por serem bispos. E eles passam a ser aqueles que vão cuidar da cúria, que é o cargo que vai gerenciar toda a questão de alimentação dentro do império, nas cidades. Então há um crescimento de um poder político na igreja. O que acontece com os outros? Opa, aqui eu vou ter oportunidade. Então, rapidinho, um monte de gente se converte. Porque aí eu vou colocar o meu primo, meu sobrinho para ser bispo, para poder dominar a cúria. Então, tinha o prefeito e tinha o curiale, que era o responsável, as duas pessoas mais importantes na cidade.
E aí deixa de ser por ascensão religiosa se tornar bispo e passa por indicação política. E essas conversões assim que aconteceu do dia para a noite, o povo se convertendo, acontece o quê? Ele vai trazer a sua bagagem pagã e etc. Então, há um fortalecimento do paganismo, da idolatria, práticas idólatras e helenistas depois de Constantino. E não que Constantino iniciou o processo. Teologicamente, nós vamos ter 2 nomes, Agostinho e Tomás de Aquino. Eles são os responsáveis por fazer essa síntese, ou seja, o negócio já estava acontecendo, e eles vêm e fazem o quê? Sistematizam e criam a estrutura teológica. Agostinho vai fazer a síntese entre cristianismo e platonismo. Tomás de Aquino vai fazer a síntese entre Aristóteles e Agostinho. Tomás de Aquino cita mais Agostinho de qualquer outra coisa em seus livros, mais do que a Bíblia. Então, ele acrescenta a visão aristotélica, Tomás de Aquino. O catolicismo segue Tomás de Aquino. O protestantismo segue Agostinho. Eles não foram além de Agostinho. Eles se rebelam contra Tomás de Aquino e seguem Agostinho. Como que Agostinho fez? Agostinho, ele era um neoplatônico e ele seguia Plotino, que deu uma nova expressão para o platonismo. O que eram estas ideias neoplatônicas? Essa síntese que Agostinho faz. Ele reformula o cristianismo. Isso aqui é Tarnas, que é ele não é adventista, e ele diz assim, foi Agostinho que formulou o cristianismo platônico que permeou todo o pensamento cristão no Ocidente. Vamos dar uma olhada nessa visão agostiniana, comparando com a Bíblia, o que vai acontecendo depois de Tomás de Aquino, vamos dar uma olhada. Então, Agostinho, ele trabalha na seguinte ideia, ou seja, tem os 2 mundos, né? E qual é o ideal do cristão? Fugir do mundo dos homens para chegar no mundo de Deus. O mundo dos homens é carne, o mundo de Deus é espírito, o mundo da alma. E esse é o propósito do ser humano, sair daqui para ir lá, mortificar a carne para poder fortalecer o espírito. E o único reino importante é o reino espiritual. Ele vai tão longe, Agostinho, de que ele faz o quê? Se você não consegue vencer vício sexual, segue o que Jesus disse na letra. Arranca fora. Né? Porque o importante é a alma. E esse que tem que ser contemplado. Nesse período, você vê vários dos patrícios, aristocracia romana, famílias riquíssimas, vende tudo ou doa para a igreja e vão para monastérios. Analisando as leis, você percebe lá que o império começa a colocar leis, proibindo deles fazerem isso. Ele podia fazer só com a metade, a outra metade tinha que ser para o filho. É bem interessante, você analisa a legislação da época, você começa a ver, se proíbe bispos e abades e etc., frades, de visitarem viúvas. E se a viúva doou, né, sem anuência dos filhos, não vale a doação. Porque esse é o ideal, é assim que agora, ser salvo é abandonar esse mundo e ter as coisas celestiais. E o que é abandonar esse mundo? Abandonar esse mundo é você não ter nada no mundo. Aí você não pode ter prazer, porque prazer é pecado. Aí vem a ideia de que sexo é pecado, só pode ter sexo para ter filho, porque é pecado, tem prazer. Tá? Então, surge todo esse contexto. E aí que vai surgir as ideias, vai refletir
própria adoração. Como é que fica agora a adoração? A igreja agora passa a ser da seguinte maneira. Eles passam a ter grandes catedrais. E você, quando entra na igreja, desse tamanhozinho. Por quê? Porque você é desse mundo. Isso daqui representa parte do céu. Então você... E o máximo que você consegue fazer é enxergar a teologia através da arte. Porque vai mexer com o sentido. Você não precisa nem ler. E a Bíblia é tão sagrada que só pessoas santas conseguem ler. Aí há uma separação entre clero e os leigos, laico. Então, só o clero pode ler a Bíblia. E aí que vai surgir o famoso canto gregoriano. Por quê? Na participação do culto, o pecador não pode participar. Então, só aqueles monges que estão realmente puros e etc., que vão fazer o quê? Poder recitar o texto sagrado e sem emoção. Então, no começo era o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque eu não posso pôr emoção. O máximo que pode fazer é o quê? Quem tem a voz mais fina? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem perder espaço, guia as águas tranquilas. Porque você não pode pôr emoção na voz. Aí depois a coisa começa a mudar um pouco, nesse sentido. Percebe que ao adotar esse pressuposto, o mundo é mau, lá em cima é bom, você vai ter que abandonar o mundo. Não parece cristão isso? Jesus não falou que tem que abandonar o mundo? Mas estou totalmente fora do princípio bíblico. Qual a sua? De forma clara e distinta depois do quinto século. Né? Por outro lado, na visão bíblica, não. Esse mundo aqui é pecaminoso? É pecaminoso. Solução: volta de Jesus. E Deus deixou uma história mostrando quando é que isso vai acontecer. E salvação é o quê? É acabar, libertar a alma. Não. Você é uma alma e tudo está corrompido. Então, atinge o seu corpo como? Todo. Tem que transformar tudo. Né? Totalmente diferente do que nós temos aqui. Na visão platônica, o reino espiritual é o destino da alma. É a libertação do mundo material. Agostinho vem e coloca o quê? Olha, Deus já reina. O reino de Deus já começou. Então, a libertação espiritual da alma é em direção à cidade de Deus, que é a cidade celestial. Salvação só atinge a alma, não atinge o corpo. Então, no corpo, pode fazer o que você quiser, porque não vai afetar nada a sua salvação. Mas o ideal é você matar ele. Aí vai surgir o quê? Penitência. Então, o cristão verdadeiro é um cidadão do reino espiritual, vive nesse mundo transitório como estranho e peregrino, e tudo que imaterial é desprezível. Ele não pode usar um monte de texto bíblico para justificar isso aqui? Pode, mas o pressuposto está equivocado, aí o texto bíblico fica equivocado. Tem adventista que é agostiniano. Acha que para ser salvo ele tem que fazer penitência. Não, tem que sofrer. Ah, nossa, tem que ir para o céu, né? Mas olha, aquele povo lá que sabe como se divertir, mas vamos para o céu, então vamos. Visão agostiniana. Quando nós chegamos com Tomás de Aquino, nós não temos tempo para ver todos os detalhes, apenas para fazer o panorama. Ele agora adiciona um elemento. Ele continua dicotômico, não muda isso,
apesar de Aristóteles ver uma realidade só, não duas, como Platão, mas ele vai usar de Aristóteles um ponto em específico. O mundo não é tão mal assim. Tá? E aí, Tomás de Aquino divide e coloca assim, tem dois reinos. Tem o reino espiritual e tem o reino material. A alma, ela é parte do reino espiritual no seguinte sentido. Ela é imaterial, atemporal e etc. Mas é na alma que está a razão humana. E essa razão você vai fazer o quê? Compreender. Então, por causa da alma, que é a razão humana, você pode olhar para o mundo natural e, de forma empírica e racional, provar a existência de Deus. E não precisa de revelação e nem de Bíblia. Só com a filosofia e com a lógica você prova a existência de Deus. E a religião, o que é? A religião é outra coisa. A religião te salva. A fé é o elemento que lhe dá o céu. Mas a fé não é racional. Ele separa os dois mundos. Então, a fé põe você no céu, mas você não precisa de fé para entender Deus. E aqui ele diverge de Agostinho, e Anselmo e os outros. Que dizem o quê? Não, primeiro você tem que ter fé para depois você entender. Tomás de Aquino fala o quê? Qual é o grande ponto que Tomás de Aquino traz, que faz uma mudança radical de paradigma? O mundo deixa de ser mal para ser natureza. Agora você pode ir no mundo, e no mundo você consegue provar que Deus existe. Querendo ou não, ele é que vai dar o pontapé para iniciar o iluminismo. Porque agora você pode olhar para o mundo. Não é ruim assim, tem coisa ruim? Tem, mas aqui você também vê Deus. Só de observar o mundo e pensar, você prova a existência de Deus. Então, as leis naturais e a ciência não são mundanas. Tá? É daqui que começa a sair. Aí, com essa mudança de visão de mundo, surge o renascimento. E outras coisas vão acontecendo que vão causando isso, como a conquista de Constantinopla pelos turcos, e o povo vem, traz um monte de manuscrito. Então, há um ressurgimento no estudo, no saber. A base deles é dizer, de fontes, vamos lá. Só que observe, tem uma pequena diferença aqui em cosmologia. Enquanto a visão bíblica, o mundo criado perfeito, muito embora denegrido pelo pecado, reflete agora o Criador e vai ser restaurado e está num sistema de entropia, a visão do cristianismo medieval helenístico coloca o quê? O mundo material imperfeito tem destruição. O mundo espiritual, o mundo real, é o objetivo final da alma. Corpos e coisas materiais são parte do mundo imperfeito a ser desprezado e abandonado. Não tem nenhuma visão de melhor a ser feita no mundo. Quando nós chegamos em Tomás de Aquino, o mundo agora se torna melhor, já acaba essa visão. E aí você tem uma nova visão de mundo, positiva. Você tem um interesse maior no mundo, uma visão humanista, uma mudança do eterno e universal para o concreto específico. Então, antes se estudava só os pensamentos eternos de Deus, isso era ciência. Ciência agora é estudar o mundo onde nós estamos. E aí que vai surgir Galileu e um monte de outros que são todos religiosos, mas são tomistas e não agostinianos. E eles vão começar a observar a natureza, e agora eles vão multiplicar a ciência. Você percebe, gente? Um movimentozinho aqui na teologia fez o quê? Mudou toda a maneira de pensar. Tá?
E aí cresce o interesse nas ciências, o foco agora está no homem mais do que na sociedade. O ser humano pode se desenvolver nesse mundo além do mundo espiritual. E aí o mundo deixa de ser criação para se tornar natureza. Agora a fonte do saber é o mundo. É por isso que a teologia de Aquino é conhecida como a teologia natural. Já ouviram falar isso? Ou seja, a partir da natureza que eu defino a minha teologia, e não necessariamente a partir da revelação e da Bíblia. Vem a reforma faz o quê? A reforma dá uma nova ênfase nesse estudo e grandeza da criação. E agora ela dá ênfase em você conhecer liberdade para todas as culturas. Ela dá ênfase no escopo e poder do pecado, mas dá ênfase na salvação. Só que a salvação na reforma é uma salvação ligada ao indivíduo e não ao coletivo. Não é a igreja que te salva. É você, conexão direta com Deus, que está em perfeito alinhamento com o humanismo da época. Você não precisa de igreja, não precisa de nada, você vai direto para Deus. Tá? Então, conexão direta. Você dá uma olhada, é bem claro você ver no mundo. Os países que adotam a reforma no mundo ocidental, o que acontece com eles? Eles prosperam. Por que eles prosperam? Porque agora o mundo não é mau. Tá? Mundo é o lugar da criação de Deus. E não tem nada errado em você prosperar. Lutero vê o quê? Por que eu tenho que mortificar a carne? Faz diferença. A salvação não depende de nenhuma obra minha. Então, Deus não está querendo punição. Vamos desenvolver, vamos crescer, vamos ter melhores famílias, melhores empregos, melhor isso, melhor aquilo. Porque salvação é uma declaração de Deus e quando você morrer, você está salvo, você foi declarado salvo. Pronto. É uma nova visão. E isso está em coerência com o humanismo da época. Então, o humanismo tem um conflito com a visão cristã católica e não protestante. Então, o que é secular não é ruim. Mas não é ele que define se você é salvo ou não. Por isso que o protestantismo consegue articular bem essas duas visões. A visão humanista vai dominar a natureza, e agora conhecer é poder. E aí se cria o método científico. O que é um método científico? Você vai definir como verdade apenas aquilo que você consegue provar através de experimento. Você cria uma hipótese, você testa, deu certo? Verdade. Não deu? Não é verdade. Como é que você vai conseguir provar Deus dessa maneira? Então, o mundo da fé não tem nada a ver com o mundo da ciência. Aí surgem esses dois mundos. Religião lá, resolve o problema da alma. Ciência define o mundo natural. O protestante harmoniza isso como? Deus que criou esse mundo natural. E Ele que estabeleceu as leis. Então, eu vou estudar essas leis e sabendo essas leis, eu consigo fazer o quê? Estar mais em harmonia com Deus que criou essas leis. Mas não é isso que me salva. O que me salva é a declaração eterna de Deus lá no céu. Que Ele fez desde a eternidade. E uma vez que eu digo sim, uma vez salvo, estou salvo. Mas o mundo humanista e moderno começa agora uma nova premissa. Ele coloca a religião de lado. E ele diz assim, olha, o conhecimento científico vai capacitar o homem a construir um mundo melhor. Quando você conhecer todas as leis naturais que regem a saúde, sociedade, direito, o que vai acontecer? Não tem mais problemas.
você chegou na perfeição. O que é pecado para eles? Ignorância. A ignorância é o pecado. Porque o ignorante, ele não sabe quais são as leis, o que ele faz? Ele transgride as leis. E aí que surge a ideia de uma cultura mais elevada e uma cultura menos elevada. Qual a cultura mais elevada? Aquela que conhece mais leis, mais desenvolvidas cientificamente. Qual a cultura inferior? Aquela primitiva que vive baseada em mitos. E não em conhecimento científico. As universidades, a maioria delas, surgem nessa época, tem nome de pioneiros protestantes. As universidades elas surgem com o catolicismo ali no 19º, 10º, e agora elas são dominadas por protestantes nesse período. E aí fica uma briga entre universidade católica e protestante, as duas ali. Então, acontece que o homem pode controlar. A solução está no homem. Essa é a base do humanismo. Ele vai controlar a natureza e vai produzir o paraíso terreno. Automaticamente, o que acontece com os governos? Os governos agora, eles também têm leis. Não pode ser um déspota, um ditador. Nós temos que ter leis que regem a sociedade. Quando encontrar as leis justas, igualitárias, acontece o quê? Sociedade ideal. Então, esse pensamento vai causar o declínio do poder autoritarista. E vai desenvolver o quê? Os direitos individuais. O governo tem que trabalhar para mim agora. E não eu mais trabalhar pelo governo. Nem na monarquia, o que é a base é a honra. Na república, na democracia, o que é a base é o direito individual e a voz do povo. Você percebe que muda as coisas? E aqui só uma perguntinha para vocês. A Bíblia, ela está construída em cima de que governo? Bíblia democrática? O que vocês acham? Hã? Bíblia democrática? Igreja Adventista democrática? Não. A Bíblia é baseada na honra do rei do céu, que não vive para si, mas vive para os seus súditos. O problema é que você não vai encontrar um rei na terra que esteja preocupado com os súditos. Tá? E às vezes a gente fala, democracia, democracia. Nós não vamos brigar, essa não é a nossa, nós somos de outro reino. Tá? Mas o princípio do governo de Deus não é moderno. Só que acontece um detalhe. Há uma descrença na igreja, porque ela é autocrática, ignorante, desconfia das leis naturais, a religião só trouxe ignorância. Há uma descrença em Deus, porque esse Deus da religião, em vez de resolver os problemas, só atrapalhou, perseguiu e etc. E o que você sabe de Deus? Você não consegue nem provar ele empiricamente. E a crença no homem, no poder humano para avançar a sociedade. Então, Deus é substituído pela razão. E pela razão humana. Então, o homem é capaz de definir o mundo. Então, o homem se torna criador. O homem é capaz de resolver os problemas do mundo, trazendo um mundo novo de liberdade, prosperidade, justiça e verdade. O homem se torna salvador. E esse é o mundo moderno. Bom, do que nós vimos até aqui, tem alguma coisa do mundo moderno coerente com a Bíblia? Não. É por isso que vem Nietzsche e fala o quê? Deus morreu. Se Deus está morto, ele tem que ser substituído como criador. Se ele está morto, tem que ser substituído como governante da história. Se Deus está morto, ele tem que ser substituído como salvador e redentor. Então, há uma secularização da visão bíblica.
que vai dominar naturalismo, racionalismo e a metodologia científica. E ser bíblico e cristão é ser ignorante. Por isso que no mundo moderno, quem ia para uma universidade, enquanto dominava o modernismo, ele é o quê? O mais ignorante dos ignorantes. Aí tu fala assim, você tem faculdade, tem doutorado e é cristão? Como pode ser isso? E o outro lado está dizendo, como é que um cristão ignorante consegue? Você não pensa? Entende? Hoje as nossas universidades são parte modernas e são parte pós-modernas. A parte de ciências biológicas, físicas e matemáticas são mais modernas. A parte de ciências humanas, totalmente pós-moderna. Tá? Mas tem uma mistura ainda nesse grupo aí. Quais são os resultados da era moderna? A razão científica vai ser traduzida em tecnologia, vai ser traduzida em progresso para a sociedade, e agora você tem fé na capacidade humana. A educação é base para alcançar o sucesso. As leis naturais conhecidas, aplicadas, dirigem qualquer sociedade para o bem. Não precisamos de Deus. Amigo, com o pensamento moderno, evolução, não precisava ser Darwin, qualquer um ia trazer. Porque se eu não preciso de Deus, a origem surgiu como? Por um acaso, nós estamos desenvolvendo. Não é o conhecimento que vai me libertar? Se o conhecimento vai me libertar, a minha premissa já diz o quê? Eu sair da ignorância para o progresso. Evolução. Tá? Resultado. As grandes revoluções. Francesa, industrial, americana, democrata, marxista. Porque todos agora estão tentando descobrir leis que vão reger a sociedade e trazer uma sociedade mais justa, e cada um dentro do seu viés. Tá? Todos eles. Um mais focado na economia, outro mais focado nas partes sociais, outro mais focado na parte da ciência, engenharias e assim por diante. Em suma, o que nós temos? Nós temos um desenvolvimento. A gente sai do paganismo, filosofia clássica. Há uma síntese entre paganismo e cristianismo na era medieval. Aí na Renascença há uma antítese dessa síntese. Na Reforma há uma antítese dessa antítese. Nas revoluções científicas, uma antítese da Reforma. No Iluminismo, uma antítese da Revolução Científica. A Revolução Industrial, uma antítese. E no século XX nós temos uma antítese de toda essa antítese e voltamos ao neopaganismo. Porque agora eliminou completamente Deus. Não precisamos nada de Deus. E agora como é que a gente dá esse pulo da modernidade para a pós-modernidade? Então, a modernidade, ela é positivista, ela crê em verdades. Você descobriu as leis, vai dar certo. E quando o homem descobrir tudo, e realmente o mundo todo for educado, e nós erradicarmos as culturas inferiores, só tiver cultura superior, chegamos no paraíso. E vai indo bem, né? As revoluções, aí surge o Estado americano, tal, os países democráticos, Revolução Industrial. Estamos chegando. Quando passa de 1900 para frente, o povo diz o quê? Esse vai ser o século da humanidade. Aí já começa na segunda década, Primeira Guerra Mundial. Terceira década, crise econômica, 1929 no mundo. Aí estoura a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece com o mundo? As pessoas agora começam a ter descrença do próprio homem e da ciência e das instituições que pregam este idealismo que tudo vai dar certo. E aí começa um outro detalhe. Gente, tem jeito não. Então vamos fazer uma coisa?
vão voltar para o nosso umbigo? Porque não dá para resolver os problemas do mundo. Então, vamos fazer assim. A gente junta aqui, o que é que nós precisamos? Resolvemos aqui, vivemos bem, tá bom demais. E eles ali vão resolver o problema deles. E ele lá, resolve o problema dele. E ele lá, e ele lá, e ele lá. E qual que é o melhor em tudo isso? Não tem melhor. Isso aqui é bom para nós? Ótimo. Foi bom para vocês? Parabéns. Para vocês está legal? Parabéns. Entende o que surge agora na era pós-moderna? Você está feliz assim? Está ótimo, não tem problema. Então, enquanto que na modernidade nós tínhamos metanarrativas da história, cultura, identidade nacional, tal como aceita antes da Segunda Guerra Mundial, o mito do americano, né, o sonho americano, American Destiny, de progresso. Nós chegamos no pós-modernismo, desconfiança, rejeição dessas metanarrativas para a história, cultura, e surgem apenas o quê? A nossa narrativa. E aí surgem as tribos. Aí nós nos tornamos tribais. Né? Isso é o que importa. Você está bem? Se sente feliz assim? Aí eu respeito pelas minorias, e etc, etc, etc. No modernismo era a fé na grande teoria. Ciência, história, cultura. Esse conhecimento vai explicar tudo e resolver tudo. Pós-modernismo, você rejeita essa totalidade das teorias. E você busca apenas o quê? Conhecer. E aí até muda a maneira de escrever história. Então, história agora é escrita diante da perspectiva que você vê. É a perspectiva do latino-americano, do afro, a perspectiva da mulher, a perspectiva... Porque não tem uma história. E cada um lê segundo a sua perspectiva e segundo o seu interesse. A fé, e agora eles moderno desse mito da unidade social e cultural, de construir uma sociedade com as suas hierarquias e cada um com seus valores étnicos, nacionais. Isso vai dar base para a unidade, e cada um na sua. Você tem desenvolvimento, quem tem mais desenvolvimento, tem mais direito, quem tem menos, e cada um na sua, e vamos respeitar, é o natural do processo evolutivo. Substitui por um pluralismo social e cultural e desunião, e não tem uma distinção clara para as bases sociais, para a unidade nacional e étnica, e você tem que respeitar, dentro da sua cultura, todas as tribos que existem. E quem é maior que quem? Só porque você tem o canto gregoriano, o outro lá não sabe cantar também? Interessante que isso começa a entrar dentro da igreja também, né? Você percebe que não tem jeito? Vai entrar. Assim como muito do modernismo entrou na igreja, muitos de nós somos modernos. No modernismo, a metanarrativa de progresso, através da ciência e da tecnologia, é substituída por um ceticismo da ideia de progresso, e há reações antitecnológicas. Aí há um neoludismo. Ludismo o que importa é você ter prazer, se recrear. A maior prova disso está aqui. Você usa mais isso daqui para se recrear do que para qualquer outra coisa. É um entretenimento. E as diferentes religiões. É o que começa a existir. No modernismo, a fé em profundidade, nos valores, no conteúdo, no significado, em detrimento do que é superficial, das aparências, né? É substituído por atenção ao jogo de coisas superficiais, imagens insignificantes sem preocupação com nenhuma profundidade, as diferenças relacionais e horizontais, isso aqui é importante. É só você dar uma olhada em TikTok.
E de repente um lança uma moda, o que acontece? Todo mundo. E qual o significado daquilo? Mas para mim teve significado. Como você fala isso? Você tem que aprender a respeitar o próximo. Não? No modernismo, a crise de representação e status da imagem, depois da fotografia, da mídia, dá uma olhada o que acontecia, pega as fotos antigas. Tudo tinha que ser o quê? Tá. Agora o quê? Cultura que adapta a simulação, mídia visual. Isso se torna a forma de você ser em tempo real. Seu jeito, sua maneira. E é interessante que você olha, os dois são a mesma porcaria, né? Porque lá você é. Eu até estava vendo esses dias um videozinho que mandaram, né? Aí a pessoa estava assim, né? Na hora de ir para a câmera, tirou a câmera, está lá. Mas na hora de postar, eu sou tal, estou feliz. E no outro dia está dando um tiro no ouvido. Modernismo, a fé real, além da mídia, da linguagem, símbolos, representações. Você tem uma base, você representa alguém, sua família. Pós-modernismo, a hiperrealidade, a saturação da imagem, simulação parece mais poderosa que o real. Imagem e texto sem prévia original. É como a gente vê na TV, na internet. Isso é o poderoso. Então há uma dicotomia. A sua realidade é virtual. E não sua vida real. Você percebe que do modernismo para o pós-modernismo ficou antes, a realidade era também virtual. O nome da família. E aquela família bem ajustadinha e tal, mas o pai batia na mãe, não sei o quê. Mas saíam. Hoje nós substituímos essa visão por isso aqui. Lá eu sou feliz, lá eu tenho amigos, mas na verdade não tenho nenhum amigo. Não mudou muita coisa de um para o outro, só mudou a maneira de expressar. Modernismo, domínio de conhecimento, tenta abraçar uma totalidade, busca da harmonia interdisciplinar. Você sabia muito, você é um enciclopedista. Pós-modernismo é uma navegação rápida, informação. Você quase não conhece nada, você conhece muito pouco, e o que você precisa, Google. Pá. E o que você sabe? Quase nada. E acha que sabe muito. Um aluno uma vez falou, professor, o senhor está falando, não está certo, não. Sim, por quê? Eu li um livro e dizia assim, assim, assim. Você leu o autor tal, assim, assim, assim. Isso. Você já leu o autor tal, autor tal, autor tal. Todos os livros de Ellen White, de 1875 até 1915, todos os artigos da revista Adventista, Review and Herald, as cartas que ela escreveu, tudo. Não. Então, quando você lê tudo isso, aí você conversa comigo. Mas eu li um livro, eu fiz um Google, e aquilo é verdade. Não é? Modernismo, seriedade da intenção, de propósito, da classe média. Pós-modernismo, jogo, a ironia, desafio à gravidade oficial, uma subversão da seriedade. Mas, amigos, modernismo tem vantagens e tem desvantagens. Pós-modernismo também tem vantagens e tem desvantagens. Só um segundo. No modernismo você tem, eles creem em uma verdade objetiva. Eles creem em metanarrativas. E eles procuram a lógica. Só que a base é o homem, humanismo, naturalismo, racionalismo, secularismo. E nada de Deus. Metanarrativa é quando você olha a história, tem um começo e tem um fim. As coisas trabalham de forma organizada.
Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais na próxima, quando a gente falar o que o adventista pensa. Pós-moderno, ele tem uma vantagem. Ele abriu para o espiritual. Enquanto o moderno não tinha espaço para o espiritual, o pós-moderno tem espaço para o espiritual. Tá? Mesmo místico, mas ele tem espaço. E ele te ouve. O moderno não ouvia. Ele abriu espaço para o diálogo, para símbolos, para relacionamentos, para as descrenças, para as carências. Mas tem um monte de desvantagem também. Ele é relativista, pluralista, liberal, lúdico. E aí, como é que nós vamos fazer? Qual que é melhor dos dois? Amigo, eu vou lhe dizer, nós estamos olhando e tal, etc., mas você tem um pouco de modernismo e um pouco de pós-modernismo na sua maneira de ser. Tá? Não adianta você dizer que não, porque tem. Uns são mais modernos e outros são mais pós-modernos. Mas nenhum dos dois representa a cosmovisão adventista. E nós temos que nos libertar gradativamente disso. Qual é a nossa cosmovisão? Então, daqui 5 minutos a gente vê.